Bom dia, pessoal. Gostaria de compartilhar com vocês mais uma mensagem, na verdade uma experiência que eu tive essa semana de uma passagem bíblica, né? Na verdade são duas passagens bíblicas que se fundem numa mensagem que nos orienta para os dias que estamos enfrentando, né? Não só essa dificuldade com relação à crise, com essa situação política, né, dos nossos governantes e de tudo, de toda essa confusão, né, que tem nos prejudicado e muito, mas a vida continua e nós não podemos perder o foco, correto? Para isso, eu queria compartilhar com vocês duas mensagens, uma mensagem, né, de duas passagens bíblicas que se fundem. Então, a primeira é em relação a Davi. Justamente num momento de muita dor que Davi estava enfrentando em relação à morte de um dos filhos dele, que justamente era Absalão. Quando Absalão morreu, né, e as condições foram terríveis, né, se você for pesquisar na Bíblia, você vai ver que houve sim uma guerra, uma confusão tremenda. Absalão queria matar o próprio pai, Davi, queria tomar o reinado, né, de Davi. Foi uma confusão tremenda, um sofrimento muito grande para Davi, porque era o seu próprio filho, maquinando a morte do próprio pai. Mas quando Absalão foi morto, Davi sofreu, e sofreu muito, a ponto de dizer assim: puxa, eu gostaria de eu ter morrido em teu lugar, Absalão. Né? Se você for pesquisar na Bíblia, vai ter exatamente essas palavras, né? Eu gostaria de ter morrido em teu lugar, né? Absalão, meu filho. Então, uma situação de muita dor. E aí a gente, dando um pause aí nessa passagem, a gente vai voltar um pouquinho lá para Jó. Jó, ele passou pelo mesmo sofrimento de Davi, quando ele perdeu todos os filhos de uma pancada só, né? Os filhos estavam comemorando, fazendo uma festa na casa de um deles, quando sobreveio um vento e derrubou a casa e matou todos os filhos de uma só vez. Logicamente, Jó sofreu muito, mas as palavras de Jó foram muito diferentes das palavras de Davi. Jó disse assim, bem simples: Deus me deu, Deus me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus por tudo isso. Né? Então, a mensagem dessas duas passagens bíblicas, e eu digo que se fundem justamente para nos transmitir uma mensagem, né? O porquê de duas situações semelhantes, né? Mas duas reações diferentes. E os dois eram homens de Deus. Você conhece Jó, você já ouviu falar de Jó, né? Um homem paciente, tanto que existe esse termo, né, paciência de Jó. Puxa, você tem a paciência de Jó, né? Davi foi o maior rei que existiu na face da terra. Até hoje não existiu um rei como Davi, um rei amado como Davi, um rei valente como Davi. Ele foi tão vitorioso, tão guerreiro, tão amado, a ponto de Deus o considerar o homem segundo o coração dele. Já pensou? Davi era esse cara. Mas veja bem, por que nessa situação de dor Davi teve uma reação e por que nessa mesma situação de dor Jó teve uma reação totalmente diferente? Né? A palavra-chave, e muito bem colocada na mensagem que eu ouvi durante a semana, essa mensagem não é minha, né? Mas eu quero compartilhar que isso vai te ajudar e muito, tem me ajudado bastante, então eu faço questão de compartilhar. Ele diz assim, que a palavra-chave disso tudo, né, significa consciência.
palavra-chave, né, dessa mensagem, né, significa consciência. Jó era consciente, Davi não era. Né? Eu disse que Davi foi o maior rei que já existiu na face desta terra. Nunca existiu um rei tão amado pelo seu povo. Nunca existiu um rei tão vitorioso. Nunca existiu um rei de tanto sucesso na face da terra. Mas, infelizmente, na Bíblia, ele foi o pior pai que consta na Bíblia. Ele teve uma família muito problemática. Ele teve filhos problemáticos, ele teve uma vida familiar muito problemática, né? Ele pisou na bola demais, né? Aquele caso dele com a Betseba, né? Que ele foi seduzido num momento de vacilo, o povo dele estava em guerra, e Davi descansando na sacada do palácio dele, ele olha para baixo e vê uma moça muito linda, seminua, se banhando na frente da sacada do rei, né? Ele fica seduzido por essa moça, chama essa moça no palácio, né? Coabita com ela, e ela engravida, e eu estou resumindo a história, e ele simplesmente manda matar o marido dessa moça. Né? Mandou matar o marido dessa moça, e o marido dessa moça estava em guerra, era um dos soldados mais fiéis a Davi, e Davi cometeu esse delito, esse crime, esse pecado terrível, né? Mas ele se arrependeu, se acertou com Deus, mas todo pecado tem uma consequência. E ele levou até o final da vida dele as consequências, não digo que seja só disso, mas de toda uma ausência em relação aos filhos, de toda uma displicência em relação à casa dele, em relação aos familiares dele, em relação aos filhos, às esposas. Eu digo às esposas, ele tinha mais de 200, 300 esposas, né? Então, já Jó não. Jó ele foi muito consciente, ele cuidava dos filhos, apesar dos filhos serem bons vivants, né? Porque Jó era o cara mais rico que existia na face da terra naquela época. Então, mas ele já se preocupava por demais com os filhos, sacrificava pelos filhos, orava pelos filhos, intercedia pelos filhos, né? Então tudo que ele podia fazer pelos filhos ele fazia, ele cuidava deles, apesar dos filhos viverem só em festa, ricos, né? Muito ricos. E quando aconteceu aquilo com Jó, Jó estava consciente. Ele estava consciente de que tudo aquilo que ele podia fazer pelos filhos, ele fez. Então ele estava em paz. Ele falou, olha, Deus me deu, Deus me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Isso significa consciência. Então a mensagem é a seguinte: não deixa para depois aquilo que você pode fazer hoje, junto com seus filhos, junto com aqueles que são mais próximos de você, junto com a tua esposa, junto com o teu esposo, né? Mortos recebem flores, né? Recebem flores, mais flores do que quando em vida. Por quê? Remorso, né? Então, homenageie, diga que ama, viaje, faça festa, sorri, abraça, enquanto dá tempo. Porque depois, meu amigo, não adianta ficar chorando, não é verdade? Chorando, meu filho, minha filha, porque isso foi acontecer, né? Puxa, se eu tivesse mais um tempinho com você, né? Nós não sabemos o dia de amanhã, né? Que vai acontecer, o que vai ser. Então vamos viver o hoje. E se hoje é isso que Deus nos proporciona,
Vamos usufruir, vamos aproveitar, vamos cuidar de tudo aquilo que Deus tem colocado na tua vida. Amém? Até a próxima semana que vem. Se Deus me der a graça de ter mais uma experiência como essa, eu vou compartilhar com você. Tchau!